Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Fale Novatec. E hoje nós temos a felicidade de estar aqui com uma pessoa muito querida, que é a Jandaíra. Ela é uma das diretoras da instituição Mares. E nós vamos conversar e bater um papo bem legal, bem descontraído, e entender um pouquinho mais sobre os projetos e sobre a instituição. Seja bem-vinda, Jandaíra. É um prazer estar aqui, Tarsília, não é, nesse podcast, para contar a história, né, da USC Mares. E assim, não poder relatar um pouco da experiência desse bebê-osc, que eu ainda chamo de bebê-osc, porque tem 1 ano e alguns meses, né, de existência, de direito, mas já traz uma história, né, de luta, de cidadania, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Sim. Vamos lá, então. Conta pra gente um pouquinho de como foi, de como começou essa história, como surgiu, né, a Mares aí, como que foi para você navegar pelos caminhos, né, por esse mar do terceiro setor. Olha, tudo comigo e com a história da USC Mares acontece de maneira orgânica. Deus vai colocando o caminho e vai me dando aquela direção. Sou professora há 35 anos, agora aposentada, né? E sempre falava com Deus, olha só, por enquanto não dá para eu fazer nada aí pelo social, não, que eu mal tenho tempo de chegar viva em casa. Chegava moída, cansada, né? Professora do ensino básico, minha praia é alfabetização. E aí, no dia em que eu me aposentei, que eu recebi a notícia, já alguém entrou num dos grupos do WhatsApp pedindo auxílio. Eu falei, já? Mas eu não vou nem ter tempo de curtir a aposentadoria, que eu falo muito com ele, é direto. E aí, eu me aposentei, 2020 já estava morando em Mangaratiba, na Ilha Itacuruçá, que era um sonho meu, ir para um local de roça, onde eu pudesse voltar às minhas origens de plantar. Isso é uma coisa que foi uma herança de minha mãe, né? Era muito ligada à terra, a plantas. Então, me conectar à terra é muito importante. E aí, fomos para a Ilha Itacuruçá. Primeiramente, a gente vê só a beleza, só aquela natureza esplendorosa, né, que Mangaratiba tem, né, as praias. Mas, como moradora, a ficha cai realmente de que eu deveria tentar fazer alguma coisa no terceiro setor, né, para ajudar aquela comunidade. Quando eu vi o meu vizinho passar num carrinho de mão para ser atendido. Nossa. Uma pessoa passando mal, um senhor de idade, num carrinho de mão. Porque na ilha não tinha absolutamente nenhum tipo de recurso. Ambulância, nada. A não ser uma ESF, e que ficava aberta só na parte da manhã. Com muito pouca especialidade, né, médica. Aí cai a ficha. Quando você vê pela primeira vez esse tipo de realidade, você se choca ou você fica indiferente. Não tem meio termo. E aí Deus fala no meu ouvido, tá esperando o quê para tirar o traseiro do sofá e fazer alguma coisa? Vai ser a bola da vez? E aí eu falei, não pode. Isso não pode continuar. E aí meus olhos se abriram e eu fui começando a perceber que, além do paraíso, existiam também os problemas. A condição precária de luz, postes caídos, postes de madeira, com mais de 30 anos caídos, fiação elétrica no chão, rede alta, rede baixa, ruas que ainda não têm iluminação pública, né, adequada, outras sim. Então,
foi uma sucessão de fatos. Depois, um desses postes próximo à minha casa cai e várias casas em volta, inclusive a minha, foram salvas por um coqueirinho que amparou o poste na madrugada e não fez ele entrar diretamente num córrego, e aquilo ia propagar um incêndio. E aí, nesse dia, quando eu acordei, que eu vi aquela situação, eu falei para o meu marido, chega, já deu, agora estou saindo para conversar com o poder público municipal. Fui bem atendida, tá? O vice-prefeito me atendeu e começou essa trajetória. E aí eu disse, eu preciso de pessoas para me ajudarem, que uma andorinha só não faz verão. Sim. Né? Tudo assim de maneira intuitiva. E aí Deus foi colocando, a mídia entrou em contato comigo na van, de maneira orgânica, né? Eu socorri uma senhora que passando mal, grávida, e essa senhora é esposa de um radialista, e aí, muito comunicativa, não paro de falar, meu marido fala que, né, eu falo até sozinha. Então, eu fui contando, e aí ele pediu a história, eu falei, calma, que primeiro eu vou falar com quem eu devo falar, né? Vou pedir ajuda ao poder público municipal. Aí, começou aí, toda uma trajetória, e eu fui procurando, nos meus 35 anos de vida, de conhecimento, pessoas que tivessem esse amor ao próximo, para ajudar. E aí começa, pouco a pouco, a nascer a USC Mares, com a ajuda de pessoas que eu falo que, além de idealistas, são muito doidas, como eu. E aí estamos nessa lida. Sim. E qual é o propósito da instituição hoje? O propósito da USC Mares hoje é uma USC com um perfil técnico. Tá? Nós temos engenheiro ambiental do trabalho e ambiental e do trabalho, tá? Temos um expert em terceiro setor e também auditor. Temos uma mestre em ciências sociais. O presidente, o senhor Ricardo Douglas, ele é da área de tecnologia e geração de energia renovável. Então, temos uma assistente social. Né? Então, eu fui buscando pessoas que pudessem ajudar a trazer políticas públicas. Né? Eu sou professora, então são várias pessoas. Temos pessoas da comunidade, lógico, que sem a comunidade não existe, uma OSC que não tem propósito. Então, é uma comunidade caiçara que se reconhece como caiçara, a parte da população mais antiga. Aliás, é a comunidade maior de todas as ilhas de Mangaratiba, é a ilha Itacuruçá. Essencialmente, ela nasce caiçara e temos muitos caiçaras, mas também outras pessoas do Rio estão chegando. Então, o propósito é trazer políticas públicas, desenvolver, ajudar, ser uma ponte com o primeiro setor, comunidade e primeiro setor, ser essa ponte, né? Transformar a OSC num foco de conhecimento, de sabedoria, de cidadania. Sim. Porque o que o que se precisa na minha comunidade além de elevar a autoestima deles, né, é cidadania. Sim. E lá vocês atendem um público de todas as idades? Sim. O nosso estatuto foi previsto para nós podermos trabalhar, foi pensado, né, para que nós pudéssemos trabalhar de crianças a idosos. Então, as finalidades são um leque. Quando nós sentamos para pensar nesse estatuto, nós abrimos um leque. Então, é uma OSC que pode trabalhar com projetos em tecnologia, na saúde, na educação. Saúde, educação, meio ambiente, esportes, cultura, né? Inovações, infraestrutura. Então, já pensando no propósito, que é buscar, desenvolver, gestar, ser uma ponte
para trazer essas políticas públicas que faltam na Uhum. comunidade Entendo. da Ilha de Itacuruçá. E dentro desse cenário que você vive, né, hoje, quais são os principais desafios hoje da instituição? Olha, somos uma instituição que é recente. Eu chamo de bebê, uma bebê OSC. Sim. Então, desafios. Entender o que é o terceiro setor. Porque meu reino é a sala de aula. Sim. É alfabetizar as crianças. Nisso eu me sinto totalmente segura. Mas, como não foi um planejamento, eu não saí da sala de aula pensando, agora eu vou trabalhar no terceiro setor. Então, todos que estão na OSC precisam entender o Sim. que é o terceiro setor. Qual é a finalidade do terceiro setor? Como eu devo trabalhar, proceder, investir no terceiro setor? Então, esse foi o primeiro desafio. E sem conhecimento você não chega a lugar nenhum. Você pode ter coração. Coração você tem. E eu falo isso para qualquer um que queira entrar nessa seara. Uhum. Ele já tem o coração, Sim. né? Ele já foi picado pelo bichinho do amor ao próximo, de verdade. servir. Mas ele precisa saber como fazer. Sim. Então, essa é a primeira preocupação que eu tive. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso me capacitar. Então, nesse momento, o propósito maior, já passamos por vários cursos, né? Uhum. Agora já sabemos como proceder melhor, né? Porque se deixar essa daqui solta, sanguínea, do jeito que eu sou. Então, até nisso estou melhorando, né? Menos. Sim, eu percebo. Menos, percebe, né? Não tem Sim. como. Não posso deixar o Kraken solto, senão. Não. Né? E aí, na ânsia de ajudar, atrapalho. Porque você tem que saber lidar com o segundo setor, Sim. com o primeiro setor. Então, é uma coisa que eu aconselho a todos, tá? Tem que ter conhecimento, tem que se melhorar para ter uma atuação produtiva. Sim. Eficiente. O que adianta eu ir para o embate? Adianta, eu acho, que ir para o embate puro e simples? Não. Embate não agrega. Sim. Então, você tem que, até a minha profissão como professora, até eu entendo isso melhor. Você precisa entender o outro, Uhum. entender a si mesmo, entender o outro, ouvir, Sim. e aí você decide de uma maneira, né? Procura as pontes. Sim. Isso é muito importante. Mas Então, a sua fala é bem significativa, porque é assim, nesses anos todos de consultoria, eu acho que uma coisa que fica sempre martelando na minha cabeça é isso. A maioria das pessoas, elas têm um desejo, elas têm um coração com muito amor, né? E querem muito ajudar, e querem muito fazer. E a gente vê que muitas instituições nascem, né? E não se Exatamente. mantêm de pé. Mas eu acredito muito que esse não se manter de pé também se dá a questão da falta do conhecimento do que realmente eles Perfeito. têm nas mãos. Né? E eu posso dizer por mim mesma, há 1 ano e meio atrás eu não sabia nada do terceiro setor. Eu vou para o 4º curso agora, tá? Não só eu, quando falo eu, a diretoria executiva, as pessoas que fazem parte da OSC, isso está bem claro no nosso regimento interno, elas precisam de formação. Sim. Tá? E aí nós vamos providenciar formação para os nossos voluntários, para os colaboradores, porque eles também querem, eles já têm o coração, né? A alma para querer servir, ajudar, mas eles precisam do conhecimento também. Então, nós contratamos alguém até para pensar na nossa identidade visual, Uhum. manual de identidade visual. Não sabia nem o que era isso. E aí, isso está ajudando, porque ali já tem a cartilha do voluntariado, a cartilha do colaborador. Né? Não é só
querer fazer, você tem que também estar atenta à burocracia. Sim. Como eu vou gerenciar, gestar? Como é que eu tenho que dizer, olha, a sua posição, o seu trabalho é muito, você precisa ter isso bem claro. Seu trabalho é assim, o meu é esse, o dele, mas tem que unir isso, né? Por exemplo, a nossa secretária e mais 2 colaboradoras, e eu também, vamos ter uma capacitação de secretariado. Muito bom. Né? Secretariado já está marcado para junho. Então, isso vai ser muito bom, porque eu nunca lidei com essa parte. Então, eu sou muito humilde, eu não sei tudo. Sim. Eu estou aprendendo. Mas todo mundo, são umas 4 pessoas da OSC, voluntários, que vão ter essa aula, essa capacitação de secretariado, para entender o que é um secretariado, que é muito importante. Mas se você não souber fazer, se você não souber, tanto no computador quanto no físico, né? Porque não pode só ficar no digital, tem o físico também. E como ser gestora? Sim. Eu acho que Dá um frio na barriga. E é um ponto, eu acho que todo dono de instituição, né? Todo diretor de instituição, eu sempre falo assim, fazer gestão de instituição é muito diferente de você gerir uma empresa, né? É muito diferente porque geralmente as instituições, elas começam com uma gestão emocional. E aí depois eu sempre falo, mas gestão precisa ser racional. E é difícil, porque o emocional, ele ajuda, mas ao mesmo tempo ele atrapalha. Sim. Né? Ele pode ser... aliás, sem o emocional nada anda. Uhum. Né? Nem nasce. Nem nasce. Então, mas você tem que saber lidar com o seu emocional, né? E eu falo com a sanguínea como eu sou, porque você tem que saber como lidar com pessoas para que elas consigam trabalhar em grupo, para que elas não centralizem, por exemplo, um gestor que centraliza tudo para si, ele fica exaurido, irritado, cansado, se sente sozinho. Então, até nisso, a gestão tem que pensar, tem que saber como lidar com esse emocional, fazê-lo ele ser producente, eficiente. Sim. Não é? E lidar com as arestas, porque os conflitos sempre vão acontecer. Né? Somos humanos, a convivência em família sempre tem atrito. Como é que convivência numa empresa não vai ter atrito, numa que é uma empresa também, só que sem fins lucrativos, não vai ter conflito? Juntou um grupo, já tem conflito. Sim, verdade. Até grupo de WhatsApp tem conflito. Verdade. Então, você tem que realmente ter esse conhecimento de saber lidar com esses conflitos da melhor maneira possível. E é aquilo que eu estou aprendendo. Quando não funcionar, aí vem a razão. Você tem que ser mais razão como gestora, imagina isso para mim. Mais razão do que emoção. E eu estou aprendendo isso conforme eu vou estudando, meus mestres, meus professores maravilhosos vão me dando aquela, né? Sim. Aquela... E eu vou lendo também, sempre uma busca de conhecimento. Isso é muito fácil para mim, porque o professor já tem isso, né? Nato, ele né? busca, é nato. E até me ajuda a lidar com os vários temperamentos, né? Dentro dessa empresa, da OSC, que eu amo tanto, essa equipe maravilhosa. E assim a gente vai lidando com o dia a dia. E vocês estão já num ponto de daqui a pouco tem a inauguração da sede de vocês. Sim. Ah, meu pai do céu. Ah, meu Deus, vai ser um dia e eu vou chorar. Aí não tem como, nesse dia eu vou chorar, porque vai ser maravilhoso. Porque quando você começa algo, é tudo tão difícil. E aí sou muito religiosa, eu vou orando, Senhor, abre uma janela, e Deus sempre responde.
aí me botam pessoas maravilhosas no caminho da OSC, e aí vem uma ajuda, que às vezes muita gente acha que a ajuda tem que ser grandiosa. Não, gente, pelo amor de Deus. Uma OSC, qualquer ajuda no início, que é muito difícil de se firmar, Sim. o lado burocrático, o lado do investimento, que você tem que investir. É preciso que você invista, né? Aliás, qualquer coisa que você inicia, né? Sim. Seja qualquer área da vida, você precisa saber que as coisas demoram um pouco a engrenar. Mas não desistam, né? Sim. Porque os frutos vêm. Sim. Os frutos vêm. E graças a Deus já vieram frutos, e Deus sempre vai colocar, quando seu propósito é genuíno, é de coração, tem valor, Ele vai colocar sempre pessoas, anjos, pessoas para ajudarem, para darem aquela mão, aquele apoio. É verdade. E vocês já têm aí o site da instituição, né? Vocês têm aqui o QR Code, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais também da instituição, só me ali o telefone para conhecer um pouco mais. Eu estou muito feliz com esse site, né? E então, terminamos de construí-lo há pouco tempo. Sim. Caramba, eu não vejo a hora, né? E tem um histórico todo por trás, né? Eu vejo que vocês mesmo, como você falou, sendo uma ONG bebê, né? Vocês já têm aí um legado, vocês já conquistaram bastante espaço nesse pequeno espaço de tempo que vocês têm aí de... Já tivemos frutos. Sim, já tem bastante frutos, né? Eu vi sobre a questão da rádio, o quanto vocês impactavam ali com a campanha sobre a dengue, né? Sim, temos a primeira campanha, que foi com a parceria com a rádio, né? A rádio da cidade, e conseguimos, né, pensar, imaginar a campanha. Fomos para as ruas, né? Fizemos 2 mutirões de retirada de lixos, fizemos vídeos, né? Parceiros, aí é importante, uma andorinha só não faz verão. Toda a OSC precisa procurar outros parceiros. E aí conseguimos parceria com a rádio, né? Que eu falo que a história da rádio e da OSC se misturaram naquele início, né? Sim. O encontro foi dentro de uma van inesquecível. E também com a Associação de Moradores, né? Sim. Isso aí foi uma instrução num dos cursos que, né, aconteceu organicamente, mas também foi parte do aprendizado, tá? No mesmo período. É tudo assim, tudo junto, misturado. Como eu falo, eu aprendo a teoria e na prática, ao mesmo tempo. Eu falo que eu aprendo no sopapo. Eu aprendo e já tenho que botar em prática, ou às vezes a prática mesmo, depois vem a teoria, eu tenho que aprimorar, mas nós procuramos parceiros dentro da ilha, aí achamos a Associação de Moradores, e desde então nós estamos trabalhando unidos em prol do mesmo objetivo, né? Que é trazer políticas públicas para a nossa comunidade. E se tratando de políticas públicas, vocês também conquistaram ali uma ambulância, né? No meio do caminho, né? Uma ambulância. Então, agora não tem mais carrinho de mão na Praia da Gamboa, que é a comunidade, né? Sim. Que é a maior comunidade das ilhas ali de Mangaratiba, é a Praia da Gamboa, que está dentro da ilha de Itacuruçá, né? É a escola com maior número de alunos. Então, olha, conseguimos a ambulância, veículo, tá? Para transportar as pessoas, porque a ilha não é nada pequena. Quem mora na Chácara, que é um outro bairro da ilha, anda mais de 3,2 quilômetros, isso, para chegar aonde eu moro. Nossa. E eu já ando 1 quilômetro. Então, olha só, imagine carregar um doente por quase 5 quilômetros nos braços ou num carrinho de mão. Sim. É difícil? Difícil. Muito. Em matéria de saúde, cada minuto conta. Sim. Né? E aí, temos agora esse veículo e a escola está prestes a inaugurar a quadra. A quadra
Toda vez que eu passo na quadra, eu passo a mão naquele muro Oh, e fico babando. Tá tão lindo, gente. sim. Não é? Era a reforma da escola veio junto. Então, olha só Nossa. que bacana. Já deixando um legado, né? Já tem legado, já temos um legado. A associação, junto com a OSC Mares, ali, dando força à outra, Sim. desde documento até atuação. Sim. E aí, nós fizemos várias reuniões, articulando com o Poder Público Municipal. Sim. Fomos à Câmara ler carta aberta, Sim. né, para fazer aquela provocação. Olhem para nós, Né? olhem para nós. Né? Vocês são uma força ali dentro como um parceiro, né? De realmente fazer Sim, essa atuação acontecer e até mesmo na questão da segurança pública, né? sim. Uma da frente agora, né? Não agora. Já começamos em 2023. Sim. Né? O SC Mares só existia de fato, nem de direito. Sim. A Morega, sim, já existia de direito. A Associação de Moradores. Sim. E aí nós começamos com a ajuda ali também da rádio, Uhum. tá? Da rádio. Nós começamos as primeiras tratativas com segurança pública, tá? Estadual, municipal. Para quê? Para trazer segurança para a ilha. Porque, infelizmente, não existem mais paraísos que estejam livres da criminalidade. Sim. E os furtos estão aumentando, e a ameaça, ainda tem as ruas escuras, algumas, Sim. já melhorou. Conseguimos mais de 15 postes novos Olha que na legal. comunidade. E aí a rádio, o Portal Costa Verde, o programa Café Amargo fez o intermédio entre a comunidade, a Enel, e aí, verdadeiros casos preocupantes, né? Sim. Foram de postes quebrados, caídos, rede no chão. Aí, graças a Deus, foram 15 preocupações a menos. E muito bom. Isso é muito bom. Tanto que toda vez que eu passo e eu olho, vejo um poste novinho, à prova de chuva, Nossa, né? novo, um transformador novo. Aí é um trabalho de equipe. Isso é um outro fator. Você ter uma OSC, ser gestora de uma OSC, fazer parte de uma OSC, é saber trabalhar em equipe. Sim. Com outros terceiro setor. Sim. Porque você tem que unir forças. Sim. Você tem que ver se tem o mesmo propósito e unir forças. Sim. Porque senão fica tudo muito difícil. As parcerias, né? Eu falo que a gente precisa sempre caminhar em parceria. Exatamente, exatamente. E a segurança, por enquanto, estamos com 2 guardas na comunidade durante 8 horas. Mas a comunidade vai ter uma reunião na próxima semana e nós estamos organizando. Para quê? Para construirmos, com o apoio do poder público ou de maneira mutirão, vaquinha, vamos construir a cabine. Cabine de segurança. O DPO. Muito o bom. DPO, né? Sim. E aí já temos a pessoa que vai doar o terreno, já temos, já virá representantes do Poder Público Municipal para definir conosco como eles vão poder nos ajudar. Sim. Né? Porque nós estamos pleiteando a cabine, ou a gente constrói com a ajuda, né? Sim. De todo mundo, 2 veículos, 2 motos, que para a realidade da nossa ilha é moto. É moto. É moto. Triciclo tem problema quanto à manutenção, moto não. Uhum. Então, a gente está pleiteando 2 motos, e aí fazendo, se o Poder Público Municipal trouxer, né, conseguir, nós vamos sentar com os comunitários, as 2 instituições, para saber o seguinte: como vai ser
de que maneira vai acontecer. Mas vai acontecer. Vai acontecer. O importante vai é que acontecer. Isso daí, como assim, sempre um passinho para frente. Sim. Não é nem a velocidade, é o passo para frente. É verdade. E precisa ter, né? Eu sempre falo que a gente faz essa união, né? Nós somos a ponte, né? A Inovatec trabalha realmente como uma ponte entre o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. E a importância que isso tem, né? Das empresas abraçarem a causa, do primeiro setor também, né, estar presente dentro dessas atuações, no viés de segurança, viés de educação, né, a questão ambiental. Né, a gente tem aí a Agenda de 2030, né, onde a gente bate tão fortemente tantos pontos, né, e ali dentro de Mangaratiba nós temos muitos empresários, nós temos grandes empresas, né, que podem realmente trabalhar toda essa parte ambiental, né, junto com vocês, toda essa pegada social junto com vocês. Sim. E temos o poder público também, né, que atuando em conjunto, olha a força que isso tem. Sim. Olha a força que isso tem, né? Sim. É deixar legado para essa comunidade, é crescer, né, de uma forma onde a gente realmente gere um impacto que não traga malefícios, né? Nem para as pessoas e nem para esse meio ambiente que é lindo. É um lugar lindo. Assim, você vai, você fica, sabe, apaixonado por conhecer. Minha saúde melhorou. Minha saúde melhorou só por morar lá. Ar puro, tranquilidade, sim, né? Água da nascente, né? Porém, as políticas públicas precisam melhorar. Sim, precisam. Né? E eu percebi, né? Um passarinho me contou, vou dizer que um passarinho me contou, já que estamos falando de meio ambiente, né? Um passarinho me contou que tem um projeto para sair, né? Sim. Destinado aí a olhar para essa questão ambiental. Sim, que é o nosso carro-chefe da OSC. Aliás, qualquer OSC ali, o carro-chefe tem que ser o meio ambiente, né? O lixo. Não vou falar lixo. Resíduos sólidos. Vamos falar a nomenclatura correta. Uhum. É um problema, mas pode ser também uma solução. Sim. E esses resíduos precisam ser tratados dentro da ilha. Aliás, queridos do poder público, seja municipal, seja federal, estadual, ilhas precisam de políticas públicas diferenciadas. Sim. O que acontece no continente, dentro da ilha, tem que ser adaptado. Sim. Reformulado. Porque é um ecossistema fechado. Sim. Né? Então, o lixo, se tiver um tratamento adequado, então nós vamos criar um projeto para tratar adequadamente. Aí o engenheiro ambiental da OSC esteve lá na Ilha Itacruçá ontem, conosco, né? E ele viu ponto a ponto como pode ser feito, como seria o melhor, né? Aonde pode ficar, né? A área dele. Sim. Ontem ele estava na área dele, Marcos Vinícius. E aí, meu querido amigo Marcos Vinícius, e estamos já escrevendo esse projeto para tratar adequadamente todo o lixo ali da ilha. Isso vai gerar emprego. Sim. Isso vai trazer muitos benefícios para o meio ambiente. Sim. Esse lixo vai parar de ser jogado no meio ambiente, né? córregos, vai parar de impactar. Sim. Perfeito, e lá temos manguezais. Sim. Manguezal ainda muito preservado. Temos a mata, temos os córregos ainda. Nada está tipo assim, não tem jeito. Lá basta tratar o problema, resíduos sólidos, e a gente vai manter aquele ambiente muito adequado para a vida humana, né? Sim. E preservando. Preservando o meio ambiente. E, ao mesmo tempo, é sustentável, um projeto
sustentável, geração de emprego, cidadania, educação ambiental. Sim, e muito a ver com essa nossa agenda, né? Muito a ver com aquilo que os empresários, o poder público precisa e deve trabalhar, né? Então, é muito disso. Então, foi muito bom conversar com você, Jandaíra. Eu quero muito que você deixe agora uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente. Olha, primeiro eu quero agradecer a todas as pessoas que acreditaram nesse sonho que é a OSC, Mares. E pedir para que, assim, aquela parte que as empresas, que o poder público vejam o potencial das ilhas até na questão turística. Sim, o ecoturismo, né? Ecoturismo. E assim, empenhem-se em trazer o melhor das políticas públicas para as ilhas, e aí, porque elas se tornam a cereja do bolo de qualquer turismo sustentável, turismo de base comunitária, turismo para todas as vertentes. Sim. Né? Então, se eu sou uma gestora e tenho uma ilha no meu município, eu não veria a ilha como problema nunca, eu veria a ilha como solução. Verdade. Como, nossa, eu tenho uma ilha. Uhum. Então, eu peço esse carinho do poder público, das empresas, né? Segundo setor, para enxergar como é interessante investir no desenvolvimento sustentável de ilhas. Né? Sim, é muito bom, é muito bom. E assim, você que está nos assistindo, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de deixar aí o seu comentário, né, de também visitar o site da instituição, buscar entender um pouco mais sobre o Mares, né? Não deixe de fazer contato, você quer ser voluntário, quer trabalhar, que tem algo a agregar, não deixem de fazer contato aqui com a instituição, tá? Vai ficar aqui na descrição do vídeo, vai ter ali a instituição, o site, vai ter o contato. Sim. Então, não deixem de fazer parte dessa história, né? Que está começando, que já está agregando tanto na vida das pessoas. Olha. Tá bom, pessoal? E é isso. Curtam aí esse vídeo, compartilhem com quem você achar que deva compartilhar, com aquelas pessoas que têm um olhar para o terceiro setor, que têm um coração ligado a essa temática, e vamos nos unir, não é? Vamos nos unir. Até o próximo podcast, pessoal. Tchau.